E aí, turma? Então, vamos lá. Estaremos hoje fazendo a terceira aula. Estaremos tratando aí, de acordo com a apostila da nossa instituição, na página 83 até a página 88. Estaremos tratando sobre tipos de sermão por método. Conforme nós já havíamos falado, que o sermão ele está classificado por assunto e por método. Na aula de hoje, baseado na página 83 a 88, estaremos estudando os três tipos de sermão por método: o sermão tópico ou temático, e estaremos também falando e indicando algumas ideias e argumentos para este tipo de sermão. Logo após, estaremos tratando do sermão textual e estaremos também indicando, de acordo com o módulo, como tirarmos pontos do texto, né? Já que o sermão ele é textual baseado no texto. Estaremos dando algumas dicas. E por fim, estaremos falando sobre o sermão expositivo e trazendo algumas informações como explorar o texto. Amém? Então vamos lá, vamos iniciar aí de acordo com o nosso módulo e nos slides que nós estamos colocando aí na tela. Trataremos então do primeiro tipo de sermão por método. Chamamos então de sermão tópico ou temático. Como já estudamos, o sermão tópico é aquele cuja a divisões é derivada do tema. Uma forma lógica e prática para o desenvolvimento de um sermão tópico é a utilização das perguntas básicas: por quê, quando, como, onde e o que. Por exemplo, colocamos aí, baseado na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. O tema seria confissão. Pegamos e dividimos aí em 4 divisões ou 4 argumentos. A primeira pergunta que nós fizemos foi: o que devemos confessar? Automaticamente temos as respostas embaixo. Letra A, nossos pecados. Letra B, o nome de Jesus. Letra C, o poder de Deus. Segundo argumento ou divisão: como confessar? A resposta vem embaixo: com sinceridade e com fé. Terceira divisão ou tópico ou argumento: quando devemos confessar? A resposta embaixo: agora mesmo, ao ouvir a palavra de Deus. E o último argumento, divisão ou tópico, nós colocamos a pergunta: qual o resultado da confissão? Primeiro, resposta: paz. Segunda resposta: perdão. Terceira resposta: comunhão. Pois bem, para nós entendermos de uma visão panorâmica, para cada resposta de cada argumento de visão do sermão, você pode desenvolver uma fala para explicar melhor aos seus ouvintes. Como o sermão está dividido em 4 tópicos, ou argumento, ou divisões, você tem que ter um controle do tempo, para que você não possa ficar muito preso a um tópico e esquecer dos outros, ou usar um maior tempo num tópico e um menor tempo no outro tópico. Tem que ter muito cuidado, porque essa divisão aqui é grande, são 4 divisões. Próximo slide. Colocamos aí um outro exemplo do mesmo tipo de sermão por método. Aí já mudamos aí. O tema seria poder no sangue de Jesus. Texto base, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Qual seria uma introdução básica? Jesus derramou seu sangue inocente e puro na cruz do Calvário para nos salvar. E aí esse sermão aí nós estamos dividindo em 3 tópicos. E reparem que ele não tem as perguntas, ok? Porém, ele tem aí os argumentos, as divisões e os tópicos dentro do mesmo tópico ou do mesmo tema.
que é o poder do sangue de Jesus. Primeiro, número 1, seu poder redentor. Aí você pode associar com outras passagens bíblicas. Você não fica preso exclusivamente ao texto. Aí você pode falar sobre o poder do sangue redentor no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Segundo tópico, ou divisão ou argumento. Seu poder purificador. 1 de João 1,17. Resposta: nos limpa de toda iniquidade e nos purifica de todo pecado. E o terceiro e último tópico, ou argumento, seu poder protetor. Está lá em Êxodo 12:13. Aí você vem com as divisões embaixo respondendo. O poder de Israel, o povo de Israel foi protegido da morte com o sinal do sangue nos portais das casas. Segunda resposta, um cordeiro precisou ser imolado. Terceiro, Cristo é o cordeiro que foi imolado por nós para nos proteger. Conclusão, o sangue de Cristo tem poder de redimir, purificar e proteger. Entendam, irmãos, que aqui o sermão está todo amarrado. A homilética ela é de suma importância enquanto ciência e arte, porque justamente você percebe que quando você segue basicamente as regras da homilética, o seu sermão ele tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão. Então você fica preso a um tema, a um texto, a um assunto, e você percebe que os argumentos ou as divisões 1, 2 e 3 estão todas dentro do contexto, não foge. E isso, quando você desenvolve essa ciência, que é homilética, que é pela prática, isso torna aos ouvidos dos nossos ouvintes como uma boa música. Entendeu? Nós precisamos ter boas pregações em nossos púlpitos, baseados nos textos bíblicos, para que possam, através da homilia ou da homilética, da pregação, a palavra de Deus alcançar o espírito do homem, aonde ali tem a consciência e vai produzir fé. Ok? Então eu coloquei aí 2 exemplos para cada tipo de sermão por método, para que os irmãos tenham uma noção, porque não adiantaria somente eu falar, tá? No módulo você também vai encontrar exemplos, também estão aí na página 85 do nosso módulo. Ele colocou aí um exemplo na página 86. Você pode dar uma olhadinha aí. O tema é a paz que só Jesus pode dar. Ok? Próximo slide. Aí agora eu estou dando aqui para os irmãos algumas ideias e argumentos para o tema. Primeiro, escolher o tema. Né? Depois que você escolhe o tema, você pode criar uma frase em cima do tema, como foi sugerido aí nesse exemplo anterior. Depois que você escolheu o tema, você tem que analisar o tema, né? E, se necessário, você refletir e repetir o texto várias vezes e, se possível, em outras versões da Bíblia Sagrada, para que os vocábulos possam ser bem compreendidos, para que você desenvolva o seu sermão. Pergunte-se, ou seja, você vai olhar o tema, o texto e vai fazer perguntas. O que deve falar sobre o tema, baseado no tema? Então, o que você, já que você escolheu um tema, né, o poder do sangue, a confissão, pecado, a purificação, a idolatria, e etc, etc, aí você faz pergunta-se a este tema. Próximo, extrair principal palavra ou frase do tema. Esta pode repetir no argumento, ou seja, nas suas divisões do argumento do seu tema, essas palavras elas podem ser repetidas sem problema nenhum, até porque está amarrando o tema. E por fim, quantos argumentos ou divisões? Nós observamos aí nos exemplos anteriores que nós tivemos um com 4 e o outro, o último agora, foi com 3. Então, no mínimo 3. Para os irmãos que estão iniciando,
vocês poderiam, para quem não tem experiência, colocar no mínimo 2, tá? E no máximo 4. Então, para quem está iniciando, eu aconselho que coloque apenas 2 divisões. Entretanto, para quem já tem uma experiência maior, no mínimo 3. Ok? Vamos então continuando para o próximo tipo de sermão por método. Esse é o sermão chamado textual, né? Sermão textual. É o sermão textual, é aquele cuja as divisões é derivada do texto, uma forma lógica e prática para o desenvolvimento. É utilizar as divisões do próprio texto. Exemplo, a entrada, baseado em João 10, 9, que diz assim: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então você já tem aí o texto, você tem aí o tema, e aí você vai pegar esse texto e vai dividir em divisões, ou argumentos ou tópicos. Primeira divisão, argumento tópico. Eu sou a porta. Aí vem letra A, B e C. A porta de quê? Da salvação, da felicidade e porta estreita. E aí você vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas portas. O que é a porta da salvação, o que é a porta da felicidade, o que é a porta estreita, e etc. e tal. No segunda divisão, tópico ou argumento, ele diz: se alguém entrar por mim. Então você vê a parte B do versículo. Aí ele responde: não há acepção de pessoas, ou seja, todos podem entrar. Letra B, a única entrada, ou seja, não tem outra. E a terceira e última divisão, argumento ou tópico, é a parte C do versículo. Salvar-se-á, é o resultado final, né? Aí responde: salvar-se-á de quê? É uma decisão própria. Salvar-se-á de quê? Da perdição eterna. Então, observe-se que ele é um pouco diferente. Você não pode sair do texto. O temático ou tópico, você tem um tema e pode viajar em toda a Bíblia Sagrada. Agora, já o sermão textual, você fica preso ao texto. Você pode dividir os versículos em partes e desenvolver as suas divisões, argumentos ou tópicos em cima do texto, especificamente. Por isso que o sermão é textual. Vou colocar aí um outro exemplo aí, ó. Sermão textual. O amor do Pai não está no mundo. 1 de João 2,16. Né? E aí você vai dividir aí o texto e pode então falar sobre o amor da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Que você vai ver que o texto vai tratar desses assuntos aí. Parte A do versículo, parte B e parte C. É um outro exemplo. Na apostila você vai encontrar também outros exemplos, de acordo com o que foi colocado aí na página 84, né? E na página 85, que ele fala especificamente aí sobre o Salmo 40, do verso 1 ao 4. Agora eu coloco aí algumas dicas, de acordo com o que está na apostila, como tirar pontos do texto. Primeiro, você tem que ler todo o texto. Quando eu falo todo o texto, é o contexto. Tá? Os versículos antes, os versículos depois, o que está acontecendo, né? Para que você possa ter uma visão panorâmica de todo o texto. Procure a ideia principal do texto, né? Destaca lugar, pessoas, obras, situações, acontecimentos, etc. e tal. Procure principais verbos e seus complementos. Por que os verbos são importantes? Porque nós aprendemos que verbo é ação, né? Onde tem verbos tem uma ação acontecendo, um atributo, um milagre. Então isso é muito importante você destacar, procurar os principais verbos do seu texto. Procure os sentidos nas representações simbólicas, metafóricas e figuras. Qual tipo de figura de linguagem? Se é uma parábola, se é uma sinédoque, se é
uma figura de linguagem literal, se é figurativo, se está implícito, se está explícito. Tudo isso é importante para que você possa saber o sentido do texto que você está lendo. E, por fim, organize as frases dentro da ideia principal. Qual a ideia principal do texto, do cenário? Né? Então, você precisa destacar e reconhecer e separar, né, dentro do seu texto tudo que te chama a atenção. Verbos, substantivos, pronomes, pessoas, lugares, etc. e tal. Amém? E agora nós vamos aí para o último sermão, que é o sermão expositivo, né? Esse nós costumamos dizer que esse é o mais difícil, né? Esse é o mais... dá mais trabalho aos pregadores, porque precisa ter um pleno conhecimento, né, da exegese, da hermenêutica. Deu um probleminha aqui no slide. Eu tenho que dar uma paradinha aqui, só um momentinho, e já